Olá, muito boa tarde para você que acompanha a TV Rio Preto. Agora 12h e 1 minuto, hoje 1 minuto. Hoje é quinta-feira, dia 24 de maio, em Rio Preto agora, 25 graus, já está esquentando, o frio já está indo embora de mansinho. Bem-vindo ao RP Notícias, este jornal que é feito ao vivo pelo canal 7 da NET. E nós vamos juntos até o 12h30. Eu quero a sua participação aqui no RP Notícias, então mande a sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais, que estão aí aparecendo na sua tela. Nós temos o Facebook, nós temos site, temos também o Instagram, que é o RP Notícias Oficial, ok? Então esse programa aqui é feito para você nos informar o que está acontecendo no seu bairro, aonde você mora, aonde você trabalha. Me conte o que há de bom e de ruim para a gente te ajudar a melhorar o seu dia a dia. Bom, a informação principal de hoje é a manifestação dos caminhoneiros. A manifestação continua e é um assunto nacional, mas também atinge a nossa região, a região noroeste do estado. E hoje de manhã teve bastante manifestação em Rio Preto. Os caminhoneiros aí, olha, nós vamos ver algumas fotos, que os motoristas de caminhão, hoje de manhã, fizeram um protesto em frente à base de distribuição de combustível em Rio Preto, que fica na Avenida Senobelino de Barros Serra. Eles impediram a saída de caminhões-tanque. Isso significa que os postos de combustíveis de Rio Preto serão afetados. Então, pode sim faltar combustível, pode faltar óleo diesel, pode faltar etanol. É bom os motoristas ficarem atentos e abastecerem o quanto antes, ou não usarem tanto assim o carro, né, o veículo de locomoção. Já está faltando combustível em alguns postos das cidades aqui da região. Tem cidade que já não tem mais óleo diesel e etanol, como Ariranha, Olímpia, Tabapuã, Severínia, Mirandópolis. Bom, como vocês devem estar acompanhando, a principal exigência aí dos caminhoneiros é a queda no preço do óleo diesel, né? Eles querem que o governo abaixe o preço aí do óleo diesel. Por quê? Porque está muito caro. Por exemplo, eles pegam um frete que custa aí R$4.000, eles gastam 3,5 praticamente de óleo diesel, de pedágio. Então, a reivindicação dos caminhoneiros de todo o Brasil é que o governo baixe o preço do óleo diesel e também eles querem a isenção no pagamento de pedágio dos eixos que estiverem suspensos. O que isso significa? É quando o caminhão está vazio e passa a rodar com um dos eixos fora do chão. Então, essas são as duas principais reivindicações dos caminhoneiros. Essa categoria que é muito importante, né, para todos nós, através dos caminhões que chegam alimentos, combustíveis, enfim, é o que move o Brasil. Então, vamos ficar atentos aí a estas informações, porque a cada dia uma novidade. E Rio Preto hoje já também sofreu com essa manifestação lá na Avenida Senobelino de Barros Serra, que é o local onde fica a central de distribuição de combustíveis. Isso é grave. Então vamos ficar atentos, porque pode faltar combustível de vez nos postos de Rio Preto, em alguns já não tem, e nas cidades que eu citei, acabou. Acabou o etanol, acabou o diesel. Então, é uma situação difícil, a gente entende o lado dos caminhoneiros perfeitamente. Então, o governo que tem que tomar uma atitude rápida, eficaz, mas não é uma atitude temporária, tem que ser uma atitude que prevaleça, que beneficie, sim, todos os caminhoneiros, os donos, né, desses caminhões, porque esse pessoal que trabalha duro para levar tanta coisa e tanto desenvolvimento para o Brasil.
E hoje de manhã também, os caminhoneiros fecharam a entrada da Ceasa aqui de Rio Preto, que fica ali no Parque Industrial. Os caminhoneiros estacionaram ali os caminhões em frente ao portão da Ceasa. Eles impediram a entrada de outros caminhões que precisavam fazer carregamento de alimentos, de cargas para serem distribuídas. Um telespectador nos enviou um vídeo pelo WhatsApp desse momento hoje na Ceasa de Rio Preto. Pode soltar o vídeo aí, Jair. Aí, pessoal, ó, Ceasa de Rio Preto, ó, acabou de fechar. Não estão deixando ninguém entrar mais. Agorinha, acabou de fechar. É uma situação difícil para todo mundo. Lembrando que a Ceasa está aberta ao público. Quem precisa ir até a Ceasa de Rio Preto, o funcionamento está normal, ok? Só os portões que estão fechados para a entrada e saída de caminhões, por causa da manifestação nacional contra o preço abusivo, né, do óleo diesel e também dos pedágios, ok? Sobre mais detalhes deste assunto, da manifestação aí dos caminhoneiros e outras informações importantes, nós vamos agora até a redação do Jornal de Hoje. Nós vamos falar com a nossa repórter Bia Menegildo. Ela traz mais informações sobre a manifestação e outros destaques do dia. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, telespectadores. E hoje, boa tarde, internautas do Jornal de Hoje. A gente está transmitindo esses boletins que passam aqui na TV Rio Preto, também no Facebook do Jornal de Hoje Interior. Curte lá que vocês vão ficar por dentro, viu? O destaque é uma falsa médica que foi presa em Campinas. Ela usava o número do CRM de uma psiquiatra daqui de Rio Preto. E olha, riopretenses têm a oportunidade de cuidar da saúde dos olhos a partir de amanhã. 2 shoppings da cidade vão dar orientações sobre a prevenção de doenças oculares. E os caminhoneiros continuam em greve. Hoje é o 4º dia de paralisação deles. Em alguns postos já começa a faltar combustíveis e tem fila para abastecer. Nós estivemos hoje pela manhã em frente a uma distribuidora de combustíveis e eles não deram previsão para retornar ao trabalho. No esporte, Jorge Saran é o novo técnico do América. Nas ocorrências policiais, um homem foi encontrado morto lá na Zona Norte. O corpo não tinha sinais de violência. A causa da morte vai ser investigada, mas a principal suspeita é que ele tenha morrido em decorrência do frio. E o homem que atropelou a costureira na rodovia Washington Luiz no último dia 14 se entregou na DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, na manhã de hoje. Hoje, a mínima é de 15 graus e a máxima é de 29, com dia ensolarado. Para vocês, uma boa tarde e não esqueçam de curtir lá a página do Jornal de Hoje Interior. Obrigada, Bia Menegildo, por todas as informações aí do Jornal de Hoje, que é parceiro aqui do RP Notícias, e ela está aqui diariamente para informar você das principais notícias da madrugada e da manhã em São José do Rio Preto e também na região. Vamos aproveitar e mostrar aqui no telão a capa do Jornal de hoje. A Bia estava segurando também durante o boletim, que tem como manchete: falsa médica é presa após atender pacientes em Campinas com CRM de Rio Pretense. Infelizmente isso ainda acontece, tem que ficar atento, né? Tem que desconfiar até do médico hoje, né? E quem paga por tudo isso são os que trabalham direitinho, né? Os que são realmente sérios e comprometidos com a profissão. Ó, aumenta aqui a polêmica, desce um pouquinho, Jair, para a gente ler. Tem mais polêmica aqui envolvendo a saúde, de assédio moral, de ex-diretor da FAMERP e residentes, né? Residentes teriam aí sofrido algum abuso homofóbico por conta de ex-diretor da FAMERP, também é um assunto que está em pauta no de hoje. Vamos descer mais um pouquinho. Aqui fala da greve dos caminhoneiros, que vai afetar a todos nós. Inclusive, a Prefeitura de Rio Preto já está reduzindo o fluxo de veículos da Prefeitura por conta da falta de combustível. Daqui a pouco os ônibus param, né? Alguns aeroportos grandes também serão afetados com a falta de óleo diesel. Então, a situação é grave, a gente tem que acompanhar isso de perto. O governo tem que dar uma solução imediata por conta desse assunto.
Pode descer mais, Jair. Vamos mostrar mais uma página aqui do Jornal de hoje. Tem mais alguma? Tem a capa hoje? Então tá bom. Então, obrigada aí ao Jornal de hoje, que é parceiro aqui do RP Notícias. Bom, nós vamos agora ao nosso apoio cultural e daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui na TV Rio Preto, no RP Notícias ao vivo para você. Escovar os dentes com a torneira aberta, 80 litros de água jogados fora. Lavar o carro com a mangueira, 380 litros. O SEMAI está fazendo a sua parte para combater o desperdício. Em Rio Preto, o índice de perdas está abaixo da média nacional, resultado de obras importantes no sistema de abastecimento. Faça também sua parte. Não desperdice água, respeite a natureza e ajude a cuidar do futuro das próximas gerações. SEMAI, tratando o futuro dia a dia. Violência contra a mulher. Se você é vítima ou sabe de algum caso de violência contra a mulher, denuncie. Sua identidade será mantida em sigilo. A Lei Maria da Penha é rigorosa e pune a violência física, moral, psicológica, patrimonial ou sexual. Não se cale diante da covardia. Ligue 180, o telefone da esperança para a mulher vítima de violência. Essa hora é mágica. Mas que mágica é essa? Toda energia vem da natureza e percorre um longo caminho até chegar aos quase 200 milhões de brasileiros. Essa energia vem principalmente de fontes limpas e renováveis, como a energia eólica, que hoje representa menos de 1% da energia gerada no Brasil, mas que está aumentando. Já são mais de 180 parques eólicos espalhados pelo país. Por termos muitos rios no Brasil, as usinas hidrelétricas representam mais de 75% de toda a nossa geração de energia elétrica. Elas dependem das chuvas para gerar eletricidade. Quando o consumo atinge um nível mais alto que o esperado, ou quando há falta de chuvas, é necessário acionar as usinas termoelétricas que geram energia a partir de combustíveis fósseis, como o gás natural, o carvão e o óleo combustível. Como toda forma de geração de energia elétrica tem impacto ambiental, é fundamental o consumo consciente da energia elétrica. Depois de ver o tanto de trabalho para gerar, transmitir e distribuir a energia elétrica até chegar às nossas casas, a gente vê tudo com outros olhos. Seja sócio contribuinte da APAI. Ela precisa muito de sua ajuda. Colabore. Ligue 2136-1200. Referência em Rio Preto e região, a Elétricabel é sinônimo de excelência e qualidade. Com 30 anos de expertise no assunto, a Elétricabel oferece mais de 15 mil itens de materiais elétricos, eficiência, atendimento diferenciado e amplo estacionamento. Tudo para valorizar você, cliente Elétricabel. Venha para a Elétricabel, a loja número 1 em elétrica. Agora, 12h14, o RP Notícias está de volta. Um bom almoço aí para você que nos acompanha, você que está aí almoçando com a sua família, com seus amigos, ou está num restaurante, ou comendo seu marmitex no seu trabalho. Muito bem-vindo aqui à TV Rio Preto. Pessoal, olha, dia 26 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. E pelo 5º ano consecutivo, o Hospital de Olhos da Redentora vai realizar uma campanha de orientação à doença. E essa campanha será amanhã no Rio Preto Shopping. E sobre este assunto tão importante, eu recebo aqui no estúdio o Dr. José Renato Duarte, que é especialista em glaucoma. Dr. José Renato, muito bem-vindo, uma ótima tarde. É um prazer estar aqui, Sabrina. Eu gostaria de saber como é que será essa campanha amanhã no Rio Preto Shopping. O que vocês vão informar à população? Será uma campanha de prevenção à doença, prevenção ao glaucoma. As pessoas que ali estiverem serão examinadas para o corpo clínico do hospital, onde a proposta é medir a pressão intraocular. Mas eu destacaria, Sabrina, que o mais importante seja passar a informação. Glaucoma é uma doença potencial causadora de cegueira, tem uma prevalência bastante elevada e a ideia é que as pessoas que ali estiverem para medir a pressão intraocular possam receber informação sobre o que é a doença, como preveni-la e como tratá-la. É um projeto que já há 5 anos é realizado aqui na cidade por iniciativa do Hospital de Olhos.
E vocês estarão com uma equipe, então, apostos lá para atender a população que passar pelo Rio Preto Shopping, é isso? Sim. Para medir a pressão do olho. Sim, estarão ali um corpo clínico de 5 médicos do hospital, eu estarei presente e foi deslocada uma estrutura de aparelhos para que possa ser examinado o olho, para que possa ser medida a pressão intraocular. Gente, é uma doença silenciosa, né, doutor? Sim, Sabrina. A gente fala de uma doença que ela é muito pobre de sintomas e sinais. O paciente que possui, ele a princípio nada sente. Passado alguns anos, é lento o processo, e aí sim começa a haver uma perda de visão, e o grande problema é que essa perda é irreversível. Então, o único sintoma do glaucoma é a perca da visão. Só que quando a pessoa já está nesse estágio, já é tarde demais, né? Sim, o sintoma ocorre, sim, mas num estágio muito tardio, é a perda da visão lateral, da visão periférica e, por fim, até se não tratado e conduzido da maneira adequada, da visão central também, da visão como um todo. E para detectá-la somente através de exames, é isso? Sim, olha, o exame é muito simples para a detecção do glaucoma. É um exame absolutamente indolor, rápido, não precisa de grande tecnologia para isso. É feito em consultório. Eu faço um convite às pessoas que pertençam a um grupo de risco, aquelas que passaram de 40 anos, os afrodescendentes, as pessoas que têm uma história na família, que procurem o seu oftalmologista de maneira anual para que possa ser feita a medida da pressão. Volto a dizer, é um exame bastante rápido, simples, não toma muito tempo. Existem sim situações de dúvida onde a tecnologia ela se faz necessária, mas para a imensa maioria, para não dizer quase totalidade das pessoas, esse exame periódico ele previne sim permite que o paciente faça a descoberta da doença. É uma doença hereditária? Sim, existem vários tipos de glaucoma. A gente tentar colocar todos no mesmo grupo é errado. Mas eu diria que a sua forma mais comum, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, que responde por mais de 90% dos pacientes, tem sim uma característica hereditária. É quando você tem um parente de primeiro grau, que é o pai, a mãe, um irmão, você tem uma chance 10 vezes maior de ter a mesma doença do seu parente. Pessoal, eu vou até falar aqui para o doutor, eu tenho glaucoma. Eu tenho glaucoma e eu descobri, por acaso, numa consulta ao oftalmologista, ele se assustou quando mediu a pressão do meu olho, já estava alta e eu nem imaginava que eu tinha a doença, né? Então, de lá para cá, além de ir ao oftalmologista, eu tenho que pingar colírio todos os dias. Esse é o tratamento ao glaucoma quando ele é descoberto no início? É o uso do colírio constante até o final, né, doutor? Você vê que bom exemplo, né? Aqui enxergando, sendo extremamente útil e tendo uma vida absolutamente normal. O tratamento do glaucoma, Sabrina, é abaixar, é reduzir o nível da pressão intraocular. O principal fator de risco no desenvolvimento da doença é o nível da pressão intraocular. A maneira de você tratar isso é bastante variável. Para a maioria dos pacientes, o uso de um colírio hipotensor, de um colírio que reduz a pressão de modo diário, é suficiente para controlar a doença. Existem formas mais severas, onde o colírio não é capaz de realizar essa tarefa, e aí existem variáveis de tratamento, cirurgias, aplicação de laser. Tem chegado hoje, a última questão aí no tratamento são chamados MIGs, dispositivos microinvasivos, onde sem cortes, sem pontos, com recuperação bastante rápida, é possível colocar esse dispositivo numa região conhecida como trabeculado ao ângulo, e isso vai reduzir a pressão intraocular do paciente. Então, existe o tratamento clínico, que é para a maioria das pessoas, existe o tratamento cirúrgico e novidades nessa abordagem cirúrgica. O objetivo central é reduzir a pressão e estabilizar a doença. E quando a gente fala de pressão alta no olho, ela é diferente da pressão que a gente afere. É uma excelente pergunta. Eu gostaria de saber, né? Quando é considerada a pressão alta do olho? Tá.
essa confusão. Doutor, eu tenho pressão alta no olho do corpo, a pressão arterial sistêmica elevada, isso influencia a pressão ocular? A resposta é não. Não há uma relação direta entre elas. A hipertensão arterial, mais conhecida, todos sabemos, a sedentarismo, a obesidade, a ansiedade pode influenciar a elevação da pressão arterial. A pressão intraocular não sofre essas variáveis. Ela não tem essa relação direta com influências de comportamento que são comuns à hipertensão arterial. Perfeito. E é uma doença que não tem cura, ela só tem que ser cuidada para não levar a cegueira, né? Sim. Glaucoma não tem cura, mas glaucoma tem controle. É possível conviver com a doença de maneira harmoniosa, tratando e controlando a pressão intraocular, e acompanhando se o nervo óptico está estável, se a visão está se mantendo. Eu acho que o mais importante de tudo, conservação da qualidade de vida, conservação da visão do paciente. Isso é possível sim, hoje no acompanhamento do glaucoma. Aproveitando a sua vinda aqui ao RP Notícias, muitas pessoas se automedicam no Brasil, né? O índice é muito alto e não foge à regra a compra de colírios, né? Tem muita gente que compra colírio sem receita médica, vai na farmácia, meu olho está vermelho, está irritado, e compra um colírio sem saber o que tem. Isso é muito perigoso. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, alertasse, principalmente os jovens, tá? Sim. Eu tenho filhos e eu não deixo, porque querem, meu olho amanheceu vermelho, eu vou lá na farmácia comprar um colírio para clarear. E nem sabe o que tem, e eu não deixo. Olha, eu acho que é de uma utilidade imensa essa pergunta, é algo que nos angustia muito. A Sociedade Brasileira de Glaucoma há muito batalha por restringir o uso de alguns medicamentos. O grande problema, Sabrina, são os corticosteroides, os corticoides. Eles existem nas mais variadas formulações, desde via oral, cremes dermatológicos e colírios também. E o problema é que são drogas com efeito anti-inflamatório, costumam aliviar a maioria dos sintomas de vermelhidão, irritação ocular, ou seja, o paciente vê um benefício a princípio no seu uso, mas desconhece que o uso prolongado desses medicamentos para o olho vai levar ao glaucoma, que é o que estamos aqui falando, uma forma secundária de glaucoma, o aumento da pressão, catarata, a clínica, os consultórios estão repletos de pacientes das mais variadas idades que em uso não adequado dessas drogas, infelizmente, chegam em situação às vezes até grave, com já prejuízo permanente da visão. Então, não se utilizem de automedicação, procurem um oftalmologista. O olho vermelho tem diferentes possibilidades de diagnóstico e para cada uma delas um tratamento específico. Na dúvida, procure o médico. É a melhor saída, é eficaz, você vai ter o resultado que você espera e não vai prejudicar a sua saúde, né? A saúde dos olhos. Bom, doutor, estão assoprando aqui no meu ponto que tem uma perguntinha. A pessoa que tem asma, ela pode ter o uso de colírios? Existem colírios específicos para quem tem asma? Essa é a preocupação aqui de um dos funcionários da TV Rio Preto que tem o problema. A razão dessa pergunta é a seguinte: existe entre as possíveis drogas para baixar a pressão intraocular o uso de uma droga específica que são chamados beta-bloqueadores, uma mais conhecida, o maleato de timolol. São drogas eficazes, com boa redução da pressão, mas que para os pacientes com pneumopatia do tipo espasmo brônquico, a chamada asma brônquica, o fechamento da árvore brônquica, essas drogas acabam tendo um efeito não desejado, elas vão agravar o fechamento brônquico, vão piorar a falta de ar. Então, o profissional que cuida desses pacientes, que tem concomitante, ao mesmo tempo, glaucoma e asma, cientes disso, vão buscar outros grupos de drogas, outros grupos de colírios que reduzem a pressão intraocular, que não para que não haja uma influência negativa no acompanhamento dos pacientes asmáticos. Perfeito, doutor. Eu vou chamar o nosso apoio cultural e daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui com o doutor José Renato Duarte, porque além do glaucoma, Rio Preto, e eu acredito, né, que todo o país esteja neste momento vivendo aí também períodos de conjuntivite. Tem muita gente com conjuntivite, então o doutor também vai falar um pouquinho sobre esse assunto. E lembrando que amanhã o Hospital de Olhos aqui de Rio Preto faz uma campanha muito bem feita, na prática mesmo, lá no Rio Preto Shopping, para você medir a pressão do seu olho e descobrir se tem ou não glaucoma. Tem que se cuidar. Então eu volto daqui a pouquinho.
Escovar os dentes com a torneira aberta, 80 litros de água jogados fora. Lavar o carro com a mangueira, 380 litros. O SEMAI está fazendo a sua parte para combater o desperdício. Em Rio Preto, o índice de perdas está abaixo da média nacional, resultado de obras importantes no sistema de abastecimento. Faça também sua parte. Não desperdice água, respeite a natureza e ajude a cuidar do futuro das próximas gerações. SEMAI, tratando o futuro dia a dia. Violência contra a mulher. Se você é vítima ou sabe de algum caso de violência contra a mulher, denuncie. Sua identidade será mantida em sigilo. A Lei Maria da Penha é rigorosa e pune a violência física, moral, psicológica, patrimonial ou sexual. Não se cale diante da covardia. Ligue 180, o telefone da esperança para a mulher vítima de violência. Essa hora é mágica. Mas que mágica é essa? Toda energia vem da natureza e percorre um longo caminho até chegar aos quase 200 milhões de brasileiros. Essa energia vem principalmente de fontes limpas e renováveis, como a energia eólica, que hoje representa menos de 1% da energia gerada no Brasil, mas que está aumentando. Já são mais de 180 parques eólicos espalhados pelo país. Por termos muitos rios no Brasil, as usinas hidrelétricas representam mais de 75% de toda a nossa geração de energia elétrica. Elas dependem das chuvas para gerar eletricidade. Quando o consumo atinge um nível mais alto que o esperado, ou quando há falta de chuvas, é necessário acionar as usinas termoelétricas que geram energia a partir de combustíveis fósseis, como o gás natural, o carvão e o óleo combustível. Como toda forma de geração de energia elétrica tem impacto ambiental, é fundamental o consumo consciente da energia elétrica. Depois de ver o tanto de trabalho para gerar, transmitir e distribuir a energia elétrica até chegar às nossas casas, a gente vê tudo com outros olhos. Agora 12h28. Esteja sempre aqui ligadinho com a gente. Esse é o RP Notícias ao vivo pela TV Rio Preto. Estou aqui no estúdio com o Dr. José Renato Duarte, especialista em glaucoma. Ele já falou para a gente aqui de uma campanha maravilhosa que o Hospital de Olhos de Rio Preto realizará amanhã no Rio Preto Shopping para medir a pressão do seu olho e você se livrar do glaucoma, tratando, claro. Bom, doutor, nós estamos passando por um tempo aí sem chuvas, né? Não está chovendo com muita constância, não está chovendo de forma constante, na verdade, e também tem muitas queimadas em Rio Preto. Então tem muita gente com conjuntivite. Como tratar a conjuntivite? Bom, acho importante dizer o seguinte: a conjuntivite, na sua forma mais comum, ela é causada pelo adenovírus, pelo vírus. E os vírus, classicamente no inverno, se proliferam com mais facilidade. A conjuntivite ela pode ser prevenida, ela não é transmitida pelo ar ou através dos perdigotos, como a gripe, gotas de saliva, como a gripe. Ela é transmitida pelas suas mãos. Basta que você mantenha as suas mãos limpas e não as coloque em contato com seus olhos, que você fatalmente não terá a conjuntivite. Então, no inverno, naturalmente, nós ficamos mais em ambientes fechados, mais aglomerados, e é isso que facilita com que você, contaminando suas mãos e as colocando nos seus olhos, possa adquirir a conjuntivite. A prevenção vem através da limpeza das mãos. O tratamento é procurar o seu oftalmologista e ele vai passar medicamentos para aliviar os seus sintomas. Às vezes vai ser necessário o uso de algum colírio antibiótico e de algum colírio lubrificante. Seria isso então, Sabrina. Então, higiene e médico e repouso. Afastar-se do ambiente de trabalho coletivo para não propagar a doença. A gente acaba dando o famoso atestado para algumas pessoas. Perfeito. Amanhã a campanha é de que horas a que horas, doutor? Ela vai se realizar então no Rio Preto Shopping, na Faria Lima, na abertura já do shopping às 10 da manhã, se prolongando até às 9 da noite. Perfeito. Então, cuide-se. Vamos cuidar aí da saúde dos olhos. Eu vou ficando por aqui. O RP Notícias volta amanhã ao meio-dia. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê amanhã, tá bom? Uma ótima tarde para você. Fiquem com Deus.